não têm cólica. É interessante isso, Claudete. Eu acho que a criança interpreta uma situação de maior disponibilidade da mãe, menos cansaço, e isso faz com que elas, tanto a mãe quanto a criança, fiquem mais tranquilas. No final do dia, a mãe está cansada, a mãe está estressada. E a criança percebe. Ela percebe e ela tem mais cólica. Então, se a criança foge desse padrão normal de cólica, aí o pediatra pode te ajudar a pesquisar eventualmente um refluxo, uma alergia alimentar, alguma outra causa que possa estar causando esse desconforto digestivo. Ok. Agora mais um e-mail da Carol. Olá, Carol. Bom dia para você. Ela é de Santo André. Ela está preocupada, doutor Marcelo, porque as fezes da bebezinha dela, que está com 4 meses, elas que são muito esverdeadas. Ela amamentou até os 2 meses e eram normais. Agora, aos 4 meses e com a introdução das papinhas, então, nunca mais ficaram amarelas. Dizem que é porque, então, a criança está com cólica. Mas ela nunca reclama. Me ajuda. Carol, um abraço a você e todos os nossos telespectadores do ABC. Não é verdade, Carol, isso é um mito, né? Você falou uma verdade, que o cocô da nenê era amarelado quando ela mamava no peito. Por quê? Porque se desenvolve no bebê que mama no peito, Claudete, uma flora intestinal mais saudável. São aqueles lactobacilos bífidos, né? São aquelas bactérias do bem que ajudam o intestino nosso a funcionar, até o adulto, né? Quando a criança começa a receber fórmulas artificiais, mesmo as melhores, e, por exemplo, uma papinha salgada, o que acontece? Ela tem uma flora igual à do adulto, ou parcialmente igual à do adulto. Então, o que acontece? Ela tem uma fermentação diferente e essas fezes se tornam, sim, mais esverdeadas. Isso não tem nenhum tipo de relação com cólica, com dor de barriga. Tá certo. Aqui a pergunta não é para o doutor Marcelo, mas é uma sugestão que eu vou já deixar no ar para a produção, que é um telespectador que está vendo o programa lá em Timbaúba, em Pernambuco. Ele gostaria, o Edinaldo, ele é um jovem, e ele gostaria de ver aqui no programa a astrologia ligada a profissões. Quais as melhores profissões para cada signo? Então, eu estou pedindo já, nós temos todas as sextas-feiras, Edinaldo, você deve saber, porque me pediu isso, um quadro de astrologia no programa. E nós vamos pedir então para o Daniel fazer isso. Quais são, né, as profissões para cada signo para te ajudar? Que ele falou, tá chegando aí o vestibular e, como todo jovem, você não é o único, tá meio sem saber o que fazer, não é? Vamos a mais uma pergunta aí nas ruas. Fala, povo! Oi, meu nome é Eliane. Eu gostaria de saber se crianças que fazem xixi na cama é algum motivo de preocupação e se isso pode ser algum problema de saúde. Gostei da tua pergunta, Eliane. A pergunta da Eliane é ótima, porque dá chance de nós falarmos sobre a enurese noturna, né? Que é muito comum, que causa tanto problema, tanta briga, constrangimento. Problema, né? Briga, constrangimento social. Lembrar algumas coisas, que o mecanismo de concentrar a urina, né? Nós concentramos a urina porque nós produzimos um hormônio chamado hormônio antidiurético, né? Que é produzido na hipófise, que ajuda o nosso rim a reabsorver a água. As crianças muitas vezes têm esse mecanismo amadurecido só depois dos 2, 3 anos, que é exatamente quando se dá a retirada das fraldas, né? Então, até 2, 3 anos, uma criança, mesmo que depois que retire as fraldas permaneça com essa urina de madrugada, isso não é nenhum problema, não é nenhum... Até que idade, assim? Até depois dos 4, 5 anos, 4 anos eu já acho que a criança tem, se tiver um desenvolvimento neurológico, mental bom, ela já tem que estar controlando isso. Aí o pediatra deve ver se a criança tem alguns dos problemas que podem fazer com que ela tenha a enurese noturna. Se ela tem um despertar noturno, um sono noturno agitado, se a criança tem, por exemplo, algum transtorno de ansiedade que pode, obviamente, interferir com isso e, eventualmente, fazer uso de algumas substâncias que possam ajudar ela nesse controle. Alguns similares a esse hormônio antidiurético, substâncias que fazem concentrar melhor a urina, contrair melhor a bexiga e, se eventualmente até os 5, 6 anos essa criança não conseguir esse controle, ela deve sim ser encaminhada para psicoterapia e para uma investigação urológica mais Isso que eu ia perguntar, profunda. porque num caso como esse, essa ajuda, né, da psicoterapia é ótima. É ótima, porque... Para muitas pessoas é o que resolve. Eu sempre pergunto para as mães, né? O seu filho faz xixi na cama e diminui a autoestima ou ele está com a autoestima baixa e por isso ele faz xixi na cama, né? Na verdade, para a criança
para uma mãe que tem um bebê que tem enurese, que faz xixi na cama, tanto faz. O que ela quer é que a criança pare de ter esse comportamento noturno. Lembrando que medidas como diminuição da quantidade de líquidos da metade do dia para frente, levar a criança para fazer o xixi 2, 3 vezes, eventualmente de madrugada, dá trabalho, mas é eficaz, e valorizar os dias que ela consegue se controlar, eventualmente com aqueles cartolinas que você faz aquelas metas, não, se conseguir ficar um dia, ganha isso, se ficar isso uma também semana, ajuda bastante esse estímulo positivo de autoestima e faz com que a criança comece a sentir confiança e ela mesma ajuda o controle. Nós sabemos sempre que o controle emocional está nitidamente ligado com o controle endocrinológico e neurológico do nosso organismo, né? Ok, doutor. Vamos responder a Gisele Cordeiro Machado. Ela tem um filho de 2 anos e 6 meses. Foi para a creche com 10 meses, já faz 2 anos. E após isso ele vive doente. Já pegou pneumonia, ficou internado 10 dias no ano passado. E de uns 5 meses para cá, eu levo ao médico e ele diz, é resfriado alérgico. Aí dá um antialérgico. Aí resolve um pouquinho. Aí fica doente de novo. Aí ela está pedindo uma ajuda porque ela não sabe mais o que fazer para resolver esse problema. Na minha casa não tem tapete, não tem bicho de pelúcia, não tem nem cortina. Mas mesmo assim, não resolve nada. Tem vezes que ele tosse até provocar o vômito. Cláudio, me ajuda, doutor. Eu não aguento mais ir ao médico e comprar remédios. Gisele, já chegou no desespero, né, gente? Gisele, com certeza esse é o principal problema do meu consultório de pediatria, sim, e de praticamente todos os colegas. Por quê? Porque as mulheres hoje têm que trabalhar, elas estão integradas na vida econômica do país, elas obviamente não têm muitas vezes um cuidador para tomar conta da criança, essa criança vai para a creche. Começa a pegar essas infecções. O que o pediatra tem que fazer? Então peça para o seu pediatra, Gisele, primeiro, afastar os fatores que eu digo correlacionados a essas infecções, que podem aumentar o número de infecções respiratórias, como por exemplo anemia. O ferro é importante nas enzimas que fazem a proteção, nos anticorpos que fazem a proteção contra as infecções, hipertrofia às vezes das adenoides, Cláudio, aquela carne esponjosa que impede que as secreções sejam drenadas, alergias respiratórias, deficiências imunológicas, né? Então, se o pediatra consegue diagnosticar uma dessas características, ele pode, afastando esse fator, melhorar a resistência da criança e fazendo com que ela pegue menos infecções e, se pegar, essas infecções sejam resolvidas num período mais curto. Doutor, será que dá para ajudar a Fabi? Que ela mandou vários e-mails. Eu estou conversando com o doutor Marcelo Silber, Fabi, que é pediatra. Ela está grávida, né? Ela está de 8 meses, mas talvez você conheça, acho que é CNV, né? Essa bactéria. Ela está grávida de 8 meses, foi diagnosticada no meu sangue com uma bactéria. Cadê a bactéria? Aqui. Acho que é CNV. Agora ela aqui, não sei se é a mesma. Já sabe? E ela está preocupada com isso, ela queria saber se ela corre algum risco por estar com essa bactéria. Só que a Solange está tão desesperada, a gente vai te ajudar então. Curiosamente, não existe coincidência, eu estava estudando esse assunto durante essa semana, exato. Esse é um vírus, Cláudio, é o citomegalovírus. E ele tem muita transmissão. Assim como a rubéola, a toxoplasmose, a doença de Chagas, existe uma transmissão vertical. A mãe pode transmitir isso para a criança. E ela está grávida de 8. Então você tem que obrigatoriamente procurar um centro especializado em gestação de alto risco. Ela é de São Paulo? Ela é de que cidade? Ela não colocou? Então procure na sua cidade ou eventualmente no seu estado um centro especializado em gestação de alto risco para que esse recém-nascido nasça num berçário que tenha uma UTI neonatal especializada. Essa criança, assim que nasce, primeiro tem que ser feito o diagnóstico se houve essa transmissão. Então, já dá para saber? Então, se faz a sorologia para citomegalovírus e, muito mais sofisticado, a pesquisa do DNA do vírus na criança, chama-se PCR, reação de PCR. Uma vez confirmado esse diagnóstico, a criança pode receber medicações como o ganciclovir ou aciclovir. Ainda no útero? Não, fora do útero. Já fora. Primeiro faz o teste já, com 8 meses. O teste o teste quando nasce, às vezes no próprio sangue do cordão umbilical, e depois, uma vez confirmado a contaminação, é feito um tratamento para que a criança elimine o citomegalovírus do organismo, e isso é possível. Bom, então já tem tratamento, tem jeito de cuidar. Não fique nervosa, mas faça isso, tá? Tome atitude. Um centro especializado em gestação de alto risco. Se você, eu não sei de onde você não colocou aqui, se não
tiver na tua cidade, tem que ir até onde tem, Com tá? certeza. Vamos a mais uma pergunta aí nas ruas de São Paulo. O povo quer saber, doutor? Vamos ouvir. Meu nome é Karen, eu tenho um bebê de 5 meses e gostaria de saber qual é a idade certa para começar a alimentá-la com papinhas e frutas. A pergunta da Karen é também uma das perguntas mais importantes que a gente sempre ouve na nossa prática clínica diária. É muito individual, Karen. Então eu vou responder de duas maneiras. Se a bebê mama no peito exclusivamente, que é o preconizado ideal, a idade em que as frutas e as papas salgadas devem ser introduzidas é 6 meses. Por que 6 meses? Não é um número cabalístico, porque a partir desta idade a criança começa a ter outras necessidades nutricionais que eventualmente não estão 100% cobertas pelo aleitamento materno, embora ele continue sendo importante. Se a criança eventualmente, por obviamente necessidade, precisou receber fórmula antes, aí esse período pode ser abreviado. Uma criança de eventualmente de 5, 4 meses pode, em determinadas circunstâncias, receber as frutas e as papas salgadas. Tem mais uma, né? Então vamos colocar também, assim, fica completa aí as das ruas. Oi, meu nome é Joyce. Meu filho tem 2 anos. Ele costuma bater, puxar o cabelo, arranhar e morder. O que posso fazer para ele parar de fazer isso? Se faz isso agora, cuidado. Esse tem personalidade forte, né, doutor? Isso a gente nota logo de pequenininho. Então vamos responder para Joyce. Joyce, crise de birra infantil, o que fazer? Então, o que fazer é o binômio que eu sempre falo para as minhas pacientes. Dar muito amor e colocar limites. Então, qual é o limite? Um bom comportamento que teu filho tem que ter. Se ele tiver um mau comportamento, puxar o seu cabelo, gritar, querer responder a um comando simples teu, muito simples. Tire a criança do foco. Eu sempre falo que todo artista, né, Cláudio, gosta do palco. Né? Só. Se você tira a criança do palco, ela já se sente perdida. Então, tá dando um showzinho na sala, coloca ela no quarto. Muda o ambiente. Muda o ambiente e fala, mamãe não gostou do que você fez, agora você vai ficar parada pensando no que você fez. Tá. Claro, uma criança de 3, 4, 5 anos tem uma outra compreensão. Uma criança, às vezes, com idade inferior a 2 anos, não é tanta diferente. compreensão, mas ela percebe isso e fala, mamãe não gostou. E aí o que acontece? A criança começa a perceber que aquele comportamento não tem ibope, não tem sucesso. Tá. Então o que ela faz? Ela começa a tentar mudar o comportamento. Agir diferente, Com né? Com certeza. Ah, entende. Porque se até cachorro entende, né? Quando você fala, ai, querido, ele vem assim todo. Se você fala, o que você fez? Ele já fica meio assim. Então, depende da postura também, da voz, né? Postura e comando. É. Se você tem uma atitude de repreensão, você quer dar uma bronca no seu filho, eu sempre falo isso. Se você, por exemplo, não quer que ele acorde de madrugada, não adianta você chegar, ai, não dorme, meu amor. Agora, se você chega, papai tá com sono, dorme, você mostra duas coisas para a criança. Primeiro que você tá lá. Tá dando. Tá. E segundo que você não está satisfeito de estar lá, que é melhor ele dormir, né? Tá certo. Eu nunca perguntei, doutor, mas você tem site, não? Não. Tem um site sim. Ah, não pode deixar? Vamos Sabe deixar. por quê? Olha, eu nem vou chamar de novo para mostrar aqui, mas acho que tem mais de 100 e-mails e eu fico meio aflita. E no site tem informações, assim? Tem. Porque é legal, vocês podem entrar e se informar sobre vida de bebê. Muitas das perguntas que eu vi aqui, se você entrar, você já vai obter essa resposta. E lembrando que nós procuramos responder, né, as dúvidas dos pacientes que nos chegam por e-mail por amostragem, né? Óbvio que eu não tenho condição Vai mostrar? Vem. Então, eu consigo responder uma boa parte, né? E o site é marcelosilber.med.br. marcelosilber.med.br. Porque você quer ver? Dá uma olhadinha. Não é .com, é .med. .med, né? Compliquei a tua vida aí, Daniel? Nosso câmera? É porque, ó, não é mentira, tá vendo? Mostra aqui, gente. Tem um monte. Tá descendo. Aí, se você entrar lá, porque me dá pena, né? Mas assistam os programas porque a gente consegue cobrir quase todos os temas. Ah, né, com certeza, né? Uma pergunta que uma fez ajuda muitas outras. Com certeza. Um beijo, doutor. Olha, muito obrigado. Feliz ano novo, então, não é? Xaná, provar pra todos. Tá bom.